Bem-vindo, bem-vinda. Este é o programa de Bem com a Vida, sucesso no rádio e no TikTok, agora aqui no YouTube na versão de podcast. Eu sou a Ana Paula Rossi e no episódio de hoje eu conversei com uma organizadora de eventos que me contou que agora já passados mais de 40 anos nessa área, lidando com casais, com noivos, com famílias, ela descobriu que casar é ter esperança. Vem comigo saber um pouquinho mais sobre isso. De bem com a vida, tá tudo bem. Sintonizou, sorriu e vem. Com Ana Paula Rossi, a vibe é assim. Felicidade que começa em mim. Bem-vindo, bem-vinda ao programa de Bem com a Vida. E hoje eu tenho a felicidade de tomar um cafezinho delicioso na companhia da minha amiga Adriana Maitino, organizadora de eventos, entre tantas outras coisas que ela faz. Eu falei agora, para definir um termo só é complicado. Adriana, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua visita. Eu tô muito feliz de estar aqui. Você é uma pessoa especial. Ah, que legal, já começa me quebrando, né? Bom, Adriana, eu sei que você tem uma trajetória linda, muito bem traçada, com seus altos e baixos, com todos os temperos que a vida nos entrega. Mas antes da gente falar sobre a parte profissional, que é tão conhecida aqui na nossa cidade, eu queria que você me contasse como você chegou até aqui, qual é a sua história? Começa na faculdade. Antes da faculdade, com 16 anos, eu já fazia travesseiro, boneca de ervas, essas coisas, né? Para vender objetos de Natal. E daí foi indo, eu até teve uma época que se vendia bastante o travesseiro de erva aromática, foi ótimo. Depois eu comecei a fazer sachêzinho, blá, 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 perfumado. Daí veio uma noiva, falou: você faz de lembrancinha? Faço. Você faz a boneca para entrar na igreja? Daí esse universo foi entrando em mim. Aí eu fiz pedagogia, fiz letras, depois, naquela época, não tinha organizador de eventos. Então, daquele passo da lembrancinha fui para arte floral, daí fiz um monte de curso de arte floral, adoro, é uma parte minha muito grande. Então tudo foi caminhando naturalmente para viver a vida toda assim entre as noivas. Olha, então, na verdade, não tinha nada planejado, porque simplesmente é uma profissão que não existia. Como é que o Não, pessoal se virava antes para organizar uma festa, um casamento? normalmente não existia para as pessoas normais, talvez no Palácio de Buckingham, sim, entendeu? Mas as pessoas normais não tinham. E geralmente era o decorador. Por quê? Porque ele vai conversar do buquê, ele vai se envolver emocionalmente. Eu me envolvia bastante emocionalmente. Então eu conseguia poder ajudar. Mas foi indo muito aos poucos. No começo, ajudar era ir lá, pôr na fila, fazer o cerimonial ali da igreja, e depois as fotos na mesa de bolo, uma coisa muito padronizada, assim. Mas depois foi indo, foi aumentando, você organizar de uma forma que a pessoa curta o casamento. Mas não é curta o dia. É que esse processo, esse projeto que a gente faz juntos seja gostoso, crie histórias, apresente descobertas, os casais se descobrem em muitas coisas. Porque não é o dia, né? É a Não é o dia. trajetória. O dia, na verdade, eu digo, para ele ser perfeito, ele precisa ter essa história antes. Você precisa entender o casal, entender o que ele espera daquilo, e cada um, não adianta, faz 40 anos, cada casal é um casal. Nunca se repete. Não. Tanto que os casamentos, quando a gente vê aquela coisa padronizada de decoração, dá até dó, né? Você fala: nossa, mas a Maria gosta da mesma coisa que a Joana, que a... Não, né? Então daí é... Bom, então já passaram 40 anos nessa construção, né? De algo que, na verdade, nem existia antes, né, Adriana? Então me conta,
Com certeza, no passar desse tempo, outras possibilidades também surgiram, mas você escolheu. Escolheu ser a pessoa que vai acompanhar o casal, os aniversariantes, as famílias, Sim, sobretudo, em suas comemorações. O que essa profissão te traz que nenhuma outra poderia te trazer? histórias. Meu universo, eu sou uma pessoa que não sou assim expansiva e de sair muito, nada. Eu gosto muito da minha própria companhia, né? E eu acho que eu tenho essa graça de gostar da minha companhia porque eu carrego histórias, histórias lindas de amor, histórias engraçadas, hã, evoluções. Você vê aquele casalzinho, às vezes, que chega ali, ele não sabe nem bem o que é casar, e daí ele sai dali transformado, às vezes até com coisas de brigas entre eles e tudo. Então é toda uma formação. Você não está só formando aquele negócio, mesa e bolo, aparador, papapá. Você está formando uma história, um contexto. E isso tem que ter personalidade. Então não adianta, por exemplo, 5 reuniões, 3 no dia 5, 4, porque a noiva ela precisa de você na hora que ela precisa de você. E agora, com a tecnologia, você nem pode falar espera amanhã. Você tem que responder na hora, Na hora. entendeu? Porque ela precisa daquilo naquele minuto. E ela quer uma resposta como criança. Não tem uma fase que a criança faz umas perguntas que a gente fica, ai meu Deus, como que eu vou responder isso? Sim. Ela faz a pergunta e ela quer uma resposta muito curta, que não chega no problema de como você vai explicar. E a noiva também, ela quer aquilo naquela hora e naquele momento. Não é uma coisa que vai surgir um problema daquilo, nada. Só que se ela vai guardando aquilo, se ela não se sente à vontade com o assessor, no caso, porque daí ele tá, o organizador está na função de assessorar a noiva. Se ela não sente aquela liberdade de falar, não faz muito sentido, na minha opinião. Ela não tem que ter, ela tem que ter realmente a liberdade de 1 hora da manhã acordar e falar, ó, a Adriana vai ver amanhã cedo, mas eu vou mandar para ela que eu sonhei e ela esqueceu de mim, entendeu? É a confiança que é criada, Exatamente. né? Adriana, você citou algo interessante. Então, explica pra gente as diferenças entre organizador de evento, assessor e cerimonialista. E aí a gente coloca mais um ainda, celebrante, que Ah, tem gente sim, que mistura tudo, né? mistura tudo. Aham. Eu já tive gente que falou que queria falar com você e tal, não sei o quê, porque eu fazia parte da minha organização. Eu falei, não, é outra coisa. Faz Sim, parte do projeto, mas eu assim, costumo dizer que são funções só. complementares. Precisamos uma da outra, mas Tanto não é a que, mesma coisa. e eu digo isso, que eu acho importante e eu sinto em você como celebrante, que é o seguinte, é meio como quando você faz com um pastor. Você precisa checar com ele esse cerimonial, porque ele tem o jeito dele de fazer. Eu acho um desrespeito você impor um cerimonial para um celebrante, seja ele religioso ou não, Sim, entendeu? sim. Então, você poder ter esse diálogo, eu acho legal. Eu não me sinto acanhada de falar, você não acha que se a gente trocasse aqui ia ficar melhor? Claro. Então, eu acho que isso também é uma coisa meio da experiência. Talvez tenha gente que até não vai com a minha cara, mas eu me sinto muito acolhida como profissional, assim, que parece a vovó do evento, né? Então, eu me sinto à vontade, por exemplo, a falar com você, que é muito mais jovem, e tá ali tentando cada vez que o setor seja um setor mais confortável E profissional. e profissional. De entender um pouco que junto é mais fácil, que um tem que respeitar o outro, enfim. É aí que entra o tripé que eu queria. Até eu quero entender certinho as diferenças. Cerimonialista, Fugir do assunto. assessor e organizador. É assim, depois que eu fiz pedagogia, fiz letras, tal, eu fiz só a parte que
faltava, né? Que era só do último ano. Quando lançou na Morumbi, uma faculdade em São Paulo, que só tinha aí organização de eventos. Então, daí eu fiz as matérias que não tinha feito nas outras faculdades. Isso surgiu, eu sou muito ruim de tempo, tanto que quando me falaram que fazia 40 anos, eu quase morri, porque eu sou ruim nisso. Mas eu acho que faz uns 20 anos, 30, eu preciso pesquisar isso, que surgiu essa faculdade. Então, o organizador de eventos, ele organiza evento social, casamento, aniversário, bodas, religiosos, por exemplo, o que teve agora, Corpus Corpus Christi. Christi, tá? Ele faz eventos públicos. Então, por exemplo, o carnaval, o tal. Ele faz eventos corporativos, né? Então, ele faz tudo isso. E a formação dele é de tudo isso e um pouco mais. Ou seja, por exemplo, não é só o cerimonial, que na Igreja Católica é de um lado, papapá, na judaica é de outro lado, esse tipo de cultura, mas também ter que aprender todo o cerimonial, por exemplo, do Planalto da Alvorada, entendeu? No Planalto da Alvorada, que eu não vou chegar lá, mas é uma profissão que lá tem organizadores de eventos, entendeu? Então, é muito amplo. Daí, dentro disso, isso é uma profissão, tem diploma, tem tudo. Dentro disso você pode contratar assessores que têm, vamos dizer que seria o nível técnico, mais ou menos isso, Entendi. tá? Que muita gente até forma os próprios, porque não, sabe, não existe, ainda mais agora com a internet, né? Às vezes a pessoa se autoforma, né? Assiste, não que seja ruim, mas enfim. Aí tem o cerimonialista. O cerimonialista, ele só faz a cerimônia. Qual que é a cerimônia? É religiosa, não é religiosa, é no campo, é nos lá, blá, blá. Entra esse primeiro, aquele depois, papapá. Acabou, chegou na recepção, entra tal, põe tal música, papapá. Acabou, isso é o cerimonial. Isso aí você senta com o casal e é lógico que existe um certo padrão e você discute a coisa. Por exemplo, tem muita gente que fala, ai, eu queria dançar depois. A gente explica, ó, melhor entrar, brinda, dança, porque senão você não vai fazer nada no seu casamento, só vai ficar no protocolo, né? Então, é isso. O organizador é como se fosse uma empresa tal, que tem assessoria cerimonial. E pode ter empresas enormes que têm a parte do celebrante, que tem parte de valet, que tem, entendeu? São empresas que comportam tudo isso, Sim. que é um pouco a ideia do projeto. A gente vai chegar lá. A diferença de celebrante com cerimonialista, que é o principal, Sim. a confusão da turma, eu costumo falar assim, Você celebrante celebra. é quem conduz, cria uma cerimônia, seja qual for, não é exatamente casamento. E cerimonialista é aquela pessoa que está nos bastidores, na organização. Sim. Eu gosto de explicar também, porque é tudo meio novo, né? Como você acabou de dizer, até pouco tempo atrás, ninguém sabia sobre este mercado. É um pouco como arquitetura, durante muito tempo. Eu não sei se ainda, eu acho que é ainda. Você fala assim, vou construir uma casa, não vou chamar um arquiteto. Eu tenho as minhas ideias, meu jeito, eu vou fazendo, daí eu pego aquele engenheiro e constrói, acabou. Às vezes não tem nem engenheiro, vai direto para o mestre de obras. Daí, né, eu sou melhor. O organizador é um pouco isso também, entendeu? É como arquiteto, as pessoas acham dispensável, né? Verdade. E eu não sei vocês, mas se você entra numa casa projetada por um arquiteto, é totalmente diferente de uma casa não projetada. A minha mesmo não é. Então, eu sei, né? No entanto, meu apartamento em São Paulo foi uma arquiteta que projetou dentro dele. Você entra, você sabe. Seria esse o diferencial quando a gente entra numa festa, num evento. A gente percebe que tem ali uma equipe profissional ou foi do jeito que deu, né? E essa coisa da equipe também é muito assim. Aí eu vou falar uma coisa que é um pouco
É só a minha opinião, tá? Talvez esteja errado. Eu acho que essa equipe tem que ser enxuta, porque é uma verdade isso. Quando tem muitos, ninguém faz. Tem muita gente ali, ninguém faz nada. E são coisas pontuais. Você usa quando essa equipe? Na entrada, na portaria, nos cerimoniais, que é dança, coisa, mesa de bolo, meia hora, no acompanhamento do aparador. O resto do tempo você está à disposição ali da noiva, do noivo, de algum problema que exista, que eles nunca vão nem sonhar que existe. Então, não precisa ter um monte de gente, É entendeu? verdade. Porque, na verdade, aí não deve aparecer. Deve parecer tipo buquê bonito. O buquê bonito parece que você estava andando no campo, tal, pá, e fez o buquê. Então é maravilhoso. Mal sabe que ficou 2 horas lá. É a mesma coisa. O casamento, ele precisa parecer que sim, foi tudo a noiva, foi tudo uma coisa tranquila. Não preciso eu aparecer. Quem tem que aparecer é um casamento perfeito com a cara do casal. E eu costumo falar isso, o evento perfeito é aquele que, lógico, que teve seus imprevistos, só que ninguém percebeu. Exatamente. Ninguém, vírgula, gente, só percebe, Sim. né? E tem coisas hilárias, viu? É isso, eu queria entrar exatamente nisso. A gente tá falando sobre histórias, quantas histórias que você já acumula, abraçou aí ao longo da vida, mas né, dentro dessas histórias a gente tem o lance dos bastidores. Tem umas coisas engraçadas. Quem não é do meio das festas, talvez nem passe pela cabeça o tanto de coisas que acontecem nos bastidores. Você consegue lembrar de algumas interessantes aí, desde as engraçadas, chuva fora de hora? Eu tenho um casal que os dois têm o mesmo nome, só que um é A, outro é O, né? E eles moram no meu coração. E a gente fez um casamento naquele São João Batista, mas que é um prédio grande. Aí cortinava tudo, né? Nessa época aí. Sim. E punha o bolo falso ali e tal. E eu fiquei ali observando e falei, nossa, mas que esquisito, eu não vi entrar bolo, né? Mas como eu encomendei de tal lugar, lógico que vai tá aí o bolo. Mas ficou aquele negócio me incomodando. Daí eu fui na cozinha, cadê o bolo? Não tinha bolo, e tinha 250 pessoas, entendeu? Eu olhei para a carinha da noiva e falei assim, mas nunca vai saber disso. Peguei o carro, fui na pessoa em questão, falei, olha, você tem 1 hora para juntar o que você quiser aí de bolo seu, não sei o que você vai fazer. A pessoa não tinha feito Não. bolo? Não E eu tinha não feito tinha bolo? feito bolo. E eu falei, essa pessoa se me ver vai morrer de rir também. E foi um erro. Entendam que não é que a pessoa do bolo é incompetente, nada disso, são coisas que podem acontecer. Parece que voou o papelzinho, sabe aquelas coisas que você vê em filme? Acontece. Aí deu 1 hora, estava lá o bolo. Aí no dia seguinte, a gente estava lá, eu ainda fazia decoração, estava lá com o meu pessoal retirando, vem o casal e fala assim, deu tudo certo ontem e tal. Eu falei, deu, né? Só tal. A menina quase teve um desmaio, né? Ela falou, até hoje a gente se encontra bastante, eles têm uma família linda. E ela fala, ai meu Deus, bolo, cada vez que eu como bolo eu dou risada. Então são histórias, entendeu? Arrepia, é importante. E você resolveu. Sim, a gente sempre resolve. Olha, sempre podem haver novos momentos, novos problemas. Mas, de uma maneira geral, eles se repetem, né? Então, a gente começa, com o tempo de experiência, a fazer antes, né? Você sabe que pode acontecer. Tem uma previsão Você já das tem possibilidades. uma previsão melhor, bem melhor. Entendi. No começo, a gente vai indo meio assim, ovo de Santa Clara, essas coisas assim, que né? Não custa, Não né? é sempre que, vamos dizer que pode juntar isso, mas não Sim, só isso, né? Sim. Não custa. Eu falo que eu mando um e-mail lá pra cima que não vai chover até o beijo. Depois vocês se virem aí. Eu brinco com esse negócio de chuva, que eu acho que realmente cada um chama do que quiser,
o universo, ele conspira para o amor. Então, casais que estão indo se casar porque se amam, porque tem várias possibilidades de estar indo se casar. Nem sempre é o amor, nem sempre se sabe que é o amor, né? Mas eles. Eu esqueci o que eu estava falando, pensei em outra coisa, acho que eu esqueci, A perdi gente tá o... falando da chuva. Então. E eu falo que o negócio da chuva é assim: o universo ele conspira para o amor. Então, assim, não se fala você virou noiva. Não existe verbo chover no seu vocabulário. É verdade. Eu vou casar daqui 4 anos, mas não existe o vocabulário. Fala outra coisa. Muda. E não fica com essa coisa, por exemplo, começa o mês, você vai casar dia 30, você começa a ver. Eu falo para elas, não, você tem que ver quinta-feira, você vai casar no sábado. Elas ficam E a gente desesperadas. vai resolver esse problema para você. E olha, eu tive um caso, quando teve aquela grande enchente aqui em Jaú, e a menina ia casar no Colina. Então, o Colina, ele é assim. Então, não há o que faça. Quer dizer, não há Aguinaldo do mundo, não há Edson Pérez do mundo, não há nada que faça. Ia levar tudo mesmo. E a gente conseguiu com o seu Idalino da Chácara que fizesse lá. Porque ela disse, eu vou casar fora, sem coisa em cima da minha cabeça. Se estiver chovendo, estará. Se não estiver chovendo, não estará. Aí, geralmente, não chove. Porque é uma determinação, entendeu? Os noivos mais desencanados que não ficam chamando, parece que chama, Parece que chama. Aí ela entrou, choveu o dia inteiro, choveu coisa. A gente parou, a gente limpou os bancos, estava úmido, lógico, mas, né? Aí ela entrou, casou, fez tudo, foi um monte de coisa, tinha um monte de entrada, tudo e tal. Quando todo mundo sentou dentro do salão, o mundo caiu. Então, assim, e eu já tive, né, em vários, no Sweet Garden também. E eu conto nos dedos, eu tenho acho que 2 casos que a gente mudou de salão, que foi esse, que também foi o dilúvio, né? Sim. E um outro que acho que foi alguma coisa do Grêmio, que eu não me lembro. Por que a gente teve que mudar? Normalmente dá certo, né? É. Adriana, a pessoa que está organizando o seu evento, seja festa ou casamento, qual é o primeiro profissional que ela deve contratar? Então, deveria ser o organizador do evento dela. Porque ela economizaria muitos passos, muitas ansiedades. A ansiedade é complicado. E muito dinheiro também, eu posso dizer. Porque eu acho assim, o casamento, ele não precisa ser caro para ele ser perfeito e fantástico. E criar uma história que o netinho vai ouvir. Então, não é importante também existir no organizador a questão de saber, com a experiência, onde ele pode conseguir qualidade com um preço talvez melhor, mas sem tirar a qualidade, entendeu? E ele tem essa obrigação para com o casal, porque senão fica um pouco assim, o dinheiro é dela e eu vou fazer um festão. Não. Né? Cê entende? E também a medida das coisas. O mundo atual agora deu uma melhorada pós-pandemia, tá? Mas antes da pandemia, você entrava num casamento só com o celular e saía com um caminhão de coisa. Era caneca, era brocha, era coisa, coisa. Diminuiu, né? Diminuiu. Por quê? Porque é um absurdo. Sim. Né? Então, e o que é isso? É excesso de informação. A pessoa vê a caneca, vê o coisa e tal. Só que você tendo do lado uma pessoa, ela vai pôr o pró e contra daquilo e falar isso. E a gente sente que isso é importante ou não para ela e para ele. Entendeu? Muito mais do que eles próprios. Então, resumindo, eu estou entendendo aqui que contratando primeiro o organizador, é muito provável
que eu não tenha tantas dores de cabeça e até economicamente é melhor, né? Economicamente. Eu acho que economicamente, principalmente. E as pessoas nunca perceberam isso. Porque o organizador, ele não existe para ficar ali paparicando o noivo. Ai, que bonitinha que você tá, papapá. Ou indo, por exemplo, em ensaio pré-wedding. Eu já fui em alguns? Já, porque ela quis que eu fosse, né? É livre, eu vou. Nossa, com o maior prazer. Só que a gente tem que entender que ali existe dois profissionais, geralmente, que é o fotógrafo e o vídeo, que estão ali no trabalho No deles. trabalho autônomo deles, você não vai Nada a interferir, ver né? eu ficar ali Aham, pontuando ali, entendeu? E eu não dirijo o vídeo. Então é da outra profissão. A minha profissão não é essa. Entendeu? Quando a gente totalmente. fala em cerimonial, principalmente em recepção, e precisa ter um alinhamento. Eu agora, porque há muitos anos, né? O Marcelo Roma que fala isso para mim. Eu olho para ele, a gente já sabe o que tem que fazer, entendeu? Mas é importante ter esse elo. Eu respeitar o profissional que está ali e não dizer, ó, agora você vai tirar foto olhando para lá, não tem nada a ver com isso. Eu estou ali à disposição do casal e dos fornecedores, para que a coisa flua legal. Agora, eu não posso chegar lá, é lógico, há uma reunião final, onde a gente vai conversar, e o casal vai falar, olha, eu não gosto que tire foto desse meu lado. Tudo bem, isso tudo vai estar anotado, isso tudo eu posso lembrá-lo, Uhum. ou ele me lembrar, por que não? Mas não dar uma de diretora, entendeu? Porque é ruim. Porque a foto, o cara que sabe, eu não sou fotógrafa. Não é a babá da noiva também, né? Ah, sim, também. Tudo isso. Nem elas querem, porque depois de um tempo você tem um nicho de mercado de mulheres que vão se casar, como elas vão melhorar no trabalho, como elas vão pisar na areia no fim do ano porque elas gostam. Elas dividem esses valores em vários. Não é só o casamento, não é o começo, meio e fim da vida da pessoa. Então, são mulheres mais bem resolvidas mesmo. Você acaba tendo um nicho de mercado assim, é interessante isso. Eu conheço pessoas maravilhosas e eu venho de uma época que Jaú tinha, eu fui morar em São Paulo, tinha 10 anos, então vinha para Jaú, existia aquele ranço lá do café com leite, do negócio, era meio esquisita a sociedade. Então, e ainda existe essa sociedade aqui, né? E, no entanto, eu conheço tantas pessoas maravilhosas, tantos casais fantásticos que vão construir um mundo. Então, você entende por que eu amo a minha profissão? Porque é muito bom. É muito bom. São as histórias. E pensando por esse lado, eu tô aqui refletindo também quanta coisa que a Adriana já viu, né? Ao longo desses anos. O que é essa sua experiência profissional que anda juntinho com a sua vida pessoal? É o tipo de profissão que não dá para passar a chave e ir embora, não tem como. O que a sua experiência profissional te ensinou sobre o amor? Hum, acho que uma coisa. Eu até tenho essas plaquinhas, né? Tem uma passagem bíblica que fala que o amor Deve é ser essa daqui, ó. paciente. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não vangloria, não se orgulha. Tá aqui, ó. É isso aí. Não Olha que maltrata. coincidência. Sim. E eu acho que é isso aí. Eu até tenho umas plaquinhas, porque eu tive duas noivas que quiseram pôr na passagem delas, né? E eu acho que é isso, porque para você fazer qualquer projeto, para você construir alguma coisa, seja ela um projeto de casamento, seja o que for, se não tiver amor, aí complica muito. Eu acho que amor dá respeito. E eu acho que é muito importante o respeito com cada um. E quando você faz evento, sejam 15 anos, por exemplo, 15 anos, é uma gama imensa de meninas de 15 anos que são completamente diferentes das outras.
Você tem que acolher isso, senão é complicado. Eu tive uma que a gente fez no rosto e ela queria preto, vermelho e um monte de caveira. Ela deve estar me vendo e morre de rir, vai morrer de rir. E ela queria assim, e a mãe dela falava assim, ai meu Deus, tal, pá. E a gente falou, mas por que não, né? Vamos pôr e deixar isso meigo. E daí a gente fez a primeira cascata de rosas vermelhas e ficou lindo, né? Quer dizer, tinha a caveira, tinha as velas lá que ela quis, mas tinha a feminilidade da menina também. Hoje já é uma mulher, né? E o amor está impresso em Ah, todos os o passos amor e escolhas. até, sabe, essa coisa que a pessoa às vezes conta para você nos intermeios e você percebe que para você não vai custar nada você fazer isso no dia do casamento para ela. E para ela vai ser uma coisa muito grande. E você só faria isso se você tivesse amor, porque senão você vai lá, faz tudo certo, faz confirmação de presença. Hoje em dia, tecnológico, não é tão tecnológico, mas é bem melhor do que era. Eu teve épocas, quando começou a confirmação de presença, era aquele telefonão lá, e você ficava, Era entendeu? aquele de discar que E doía até o dedo, né? nessa época, tinha casamento de 600 pessoas, E entendeu? vocês ligavam para Era uma todos. loucura, era uma loucura. Depois veio o celular. Depois, quando começou o WhatsApp, eu falei, obrigada, Senhor, porque assim é tudo, não precisa ficar ligando, falando, né? E agora é um aplicativo que faz, mas lógico, com a mão humana, mesmo porque num casamento você precisa tomar cuidado, você não pode pôr coisas muito IA, porque não é, né? Ali é verdade. É meio assim, uma vez eu li numa revista, porque isso também é perigoso, agora o que sai na internet, né? Que não era legal a criança levar aliança de verdade, sim, ela levaria uma falsa e na hora trocava com o noivo. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Você vai lá para fazer uma coisa verdadeira e leva uma aliança falsa. Ai, não sei, sabe, não existe É isso. estranho. Nós já fizemos isso quando é cachorro. Eu já pedi, falei, Ah, não põe aliança no cachorro, porque também não tinha tanta confiança no cachorro. certo. A aliança também, já estará comigo, né, e aí a gente só. assim, Mas mas com aí criança, é uma coisa que a gente combinou, né? Você vê, 40 anos, nunca caiu uma criança com aliança, eu nunca perdi uma aliança. Eu tive um caso em Pederneiras que só toda a cidade foi no casamento, numa capela cabia 70 pessoas, tinha gente no corredor, em cima do altar, uma loucura. Aí a minha filha era pequena e ela estava lá no altar. E o menino aqui, mas o corredor tomado de gente, não dava para entrar. Daí ele foi indo, foi indo, foi indo. Quando ele chegou lá, ele tropeçou e a Rafa pegou, aliás. Então, assim, não ia nunca cair, sabe? Você está fazendo uma coisa e é esperança, gente. Se casar é ter esperança. Você tem esperança num propósito de dar certo. Você tem esperança de que você não vai errar tanto quanto seus antepassados, que a vida está mais fácil, que as pessoas entenderam seus papéis de homem e mulher. Então, assim, é muita esperança. Daí você vai fazer isso de uma forma que não entre relação, porque existe agora muitas empresas fantásticas, tá? Em termos profissionais, do que entregam, fantástico. Mas que elas aboliram o contato, vamos dizer, o ouvir o que essa noiva tem para te dizer. Não tem a escuta, porque é tudo já feito. Ah, como que é? A plataforma não diz lá. Se você pegar uma plataforma e começar lá, um ano antes, você faz, você não precisa nunca nem ter. Qualquer um faz. qualquer um faz, que Entendeu? é um método, né, criado. Aí o que acontece? É que a noiva não tem acesso à plataforma, senão ela mesmo pegava a plataforma. É, Entendeu? sim. Então, você precisa desse lado
que é tete a tete, é o conversar. Conversar online é ruim? Não, não é não. É bom também. Eu tive um casal que morava em São José do Rio Preto. Ela queria casar em Dois Córregos, no sítio do pai. A gente se conheceu na semana do casamento. E, no entanto, um sítio onde não tinha infraestrutura, não tinha nada, tinha um monte de ganso. E ela casou no alto da montanha, onde era o pasto, então a gente tirou carretas e carretas, né? Teve uma obra. Certo? Dos excrementos lá dos bois. Coisa linda o lugar. Depois ficou até noitão. Então, assim, você pode só conhecer online, mas você tem que conhecer. E hoje em dia eu noto assim que às vezes, como a gente tem tudo muito rápido, a pessoa me chama, enquanto eu estou tentando entender o que ela precisa, ela já quer que eu diga o preço em quantas vezes. E daí, às vezes, não dá. E eu acho que perde muito. Porque se eu der o meu preço sem o meu valor, eu vou estar mandando um PPT para a pessoa. E aí? Aí ela fala, ai, vou no Insta. Daí a fulana tem um Insta melhor que a ciclana. Né? A gente está se perdendo um pouco nisso. Eu estava conversando com a minha filha a respeito disso, que eu vou voltar mesmo a dizer, ó, vamos conversar? Então, a primeira vez que a gente conversar, a gente vai conversar ou online, cara a cara, Sim. ou pessoalmente. Antes de eu te mandar o orçamento, porque daí eu vou ter te entendido, né? Certo. Porque existem muitas variáveis para o seu orçamento, né? Muitas, sempre. Um monte delas, né? Inclusive coisas que daí eu tenho essa coisa da pessoa querer muito casar, e daí a gente tem que dar um jeito, daí a gente chama amiga celebrante, né? Então a gente tem que entender. E a gente dá um jeito, A sempre. gente dá um jeito, entendeu? Adriana, e agora eu sei que você já está numa nova fase, deixando para trás alguns aspectos daquilo que você tem construído e abraçando outros, e foi daí que surgiu o Projeto Celebrar. É. O que é o Projeto Celebrar? Na verdade, é um sonho meu. Eu leio muito sobre cooperativismo. Eu sou diretora lá da Abrafesta, que é uma cooperativa a nível já América Latina, tudo, de associados de eventos, mas ele é uma associação, não é um sindicato. As pessoas ficam esperando, eu vou ter um brinde, então, eu vou ter uma colônia de férias. Não, não é isso. A Abrafesta, ela cuida dos interesses. Ela tem muita força na pandemia. Por quê? Porque para a gente poder trabalhar, eu tive que entrar na prefeitura, no núcleo de combate à Covid e tal, para a gente, de eventos, poder trabalhar como restaurante, como não sei o quê. Para isso, eu precisava de uma entidade. Você não entra na prefeitura, pessoa, eu, né? E a Abrafesta me concedeu isso, da gente conseguir mostrar para a Jaú e para as autoridades que a gente não faz festa. Aliás, ela me conhece bem, eu nem gosto de festa. A gente faz evento, é uma profissão, é outra coisa. Então, você vê, na pandemia eu fiquei muito feliz, porque eu conseguia, até a Maria José, que era lá da parte da vigilância sanitária, uma pessoa que ajudou muito. Tudo bem, era 1,5 m cada mesa, a gente ia lá, media, fazia, era assim, tinha que ser assim, e não burlava e tal, e eu acho isso muito bacana. Eu acho que o ser humano cresceu muito, o brasileiro, na pandemia. Muito. Como pessoa, como sociedade. Os casamentos agora são intimistas nas 90%, né? Verdade. E por quê? Porque você sabe que você não tem 200 amigos. Simples assim, né? Na verdade, é simples assim. Mas tem toda uma coisa que a sociedade exigia, às vezes até a própria posição dos pais na sociedade e tal, e que acabou. A sociedade não está exigindo que você case, convide, que nada. Você casa do seu jeito. Eu fiz um casamento para 12 pessoas, né? Que é maravilhoso, diga-se de Então, passagem.
Eu tenho muito no Vila Flora, por exemplo, 35, 30. Então, eu tenho um monte de amigos, chega a 110, né? Nunca passa Nunca muito passa. disso. E eu acho que é isso também. Eu acho que pós-pandemia mudou o tipo de festa, voltou um pouco, digamos, hein, véia ainda falando isso, o respeito ao matrimônio, ou seja, você está indo numa festa de casamento, onde o cara está dividindo os anseios, as esperanças dele, o amor dele e tal com você. Não é uma balada. Existe uma reverência, né? Não é uma balada para você ir lá entortar o caneco, entendeu? Legal, sim. Então voltou a ter isso. Então você nota quando eles que muda até o cardápio, porque as pessoas querem festas que as pessoas se locomovam entre os aparadores para elas se verem, para elas conversarem, entendeu? Então é outra coisa. Essa coisa do vai acabar agora, logo acaba o espaço instagramável, mas ele chegou com uma força enorme porque era a hora do contato. A pessoa ficava naquela posição e abraçava todo mundo. Eu digo o Theo Cury, que tinha 130 convidados, e ele tirou foto com todo mundo. Mas esse é o momento Entendeu? da foto. Se não for agora, vai ser Você quando? vê, não é um casamento, foi um aniversário de 70 anos. Emoção do começo ao fim. Choveu a semana inteira. A gente falou, não vai, não vai, não vai. Choveu. E no Choveu. dia seguinte, teve um casamento, e ela também falou, mesmo que amanhã chova, eu vou casar assim. E também a gente passou sem chover, só quando acabou, choveu. Então, para tirar os coitados. Quem tirou a decoração sofreu, mas a noiva não. A equipe sente. Mas é isso. Aí a gente estava falando sobre o projeto Celebrar. Eu queria que você contasse. Você está Eu falando ando que é muito um falante. sonho, é um sonho do teu coração. E como que ele está se materializando? É assim, é uma associação de fornecedores de eventos, seja eles do setor, do setor. Então, celebrante, foto, vídeo, decoração, tal, DJ. E para entrar nessa associação, o que ele precisa? Ele precisa ter uma condição especial para o casal. Certo? Porque o correto, porque assim, é meio como os arquitetos vão falar que é verdade. É meio como a arquitetura. Ficou uma época que o arquiteto você não pegava porque ele ia indicar uma loja que ele ganhava para indicar a tal da loja. Daí você falava, pô, né? Aí, esse tipo de associação, ele é tão transparente que faz com que entenda que o que tiver de melhor, seja ele financeiro, seja um brinde, é para o casal. Não é para mim, não é para você. Então, quando junta e o cara da foto acredita, porque é muito mais acreditar no associativismo, por isso que é demorado, no cooperativismo, do que propriamente entrar para, por exemplo, vender mais. Não tem nada a ver, não é panelinha, não tem nada imposto, a pessoa não precisa pegar tal pessoa ou tal, não é isso. Só que, como salões, por exemplo, a gente tem Linda Chácara, Vila Flora, Almeria, o Suíte, eu devo estar esquecendo algum, que eles dão um valor para o projeto. Então, Existe um desconto. Então, a gente monta uns PPT super lindinhos, onde tem 100 com projeto. A pessoa me procura, eu falo, olha, eles têm esse desconto, é dele, é do cliente. Foto, tudo, né? Então acaba sendo um valor melhor. Só que as pessoas, eu tive uma pessoa que vai saber quem que me procura, ela falou, Adriana, que decepção, gostando de você, por que você foi fazer uma panelinha? Nossa, eu estava na minha casa, a pessoa mandou no WhatsApp, eu saí do jeito que eu estava, sabe, saí do jeito que eu estava. Porque é uma pessoa muito querida, e eu falei, gente, ela não quero que ela pense isso de mim jamais.
E então a pessoa entendeu. Todo mundo pode entrar. E para entrar não precisa pagar. E sim, ter um desconto, e é meio fio de barba. Quer dizer, a pessoa precisa ser honesta o suficiente para dizer esse valor é do projeto. Se uma pessoa chegar, se a pessoa chegar fora do projeto, ele vai dar outro preço, né? Então a vantagem é pro casal ou pro evento, pro dono do evento. Pro Isso. dono do evento. Agora, qual que é a outra vantagem? É que você acaba tendo de todo mundo. Então, você organiza aquilo, você já tem lá, sei lá, 10 fotógrafos, tem bastante gente. Então, você consegue moldar um pouco pro estilo do casal. Você tem uma rapidez que agora a sociedade exige, porque você já tem esses orçamentos, não é? Cada vez que a noiva te chamar, Sim, você vai lá, manda para ele, daí você é fim de semana, essa história. sim. Para algumas noivas, 3 dias é um século, hoje em dia. Isso aí é uma coisa da atualidade. E eu tenho 63, né? Mas eu sou muito antenada, tanto que estou fazendo IA pra caramba. Eu acho que é importante, você tem que viver o momento que é real. E é esse o momento, com bons e maus, né? Coisas. Claro, com as vantagens e desvantagens, mas não pode ficar também Fora alienado, disso, né? né? E como é que você enxerga, então, o futuro dos eventos aqui através do projeto Celebrar? Como é que você vê o que virá? É muito. Sonho é uma coisa complicada, né? Eu gostaria que as pessoas compreendessem que cada vez mais precisa estar junto. A inteligência artificial, a tecnologia nos separa, ao mesmo tempo que nos une, porque a gente pode ver, pode falar toda hora, mas as pessoas estão muito sozinhas em seus formatos. Então, o fotógrafo é o fotógrafo, ele faz uma propaganda de fotógrafo, que pá, 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 pá. Aí o outro, que esse tipo de propaganda legal também vou fazer, tal, pá. Não existe um grupo, o sonho é um pouco que o cliente ele tenha um grupo trabalhando para ele. Uma equipe. Toda ela interessada na mesma coisa. Quando você, por exemplo, eu não sou a favor de essa coisa de assessoria do dia, faço algumas e hoje estou revertendo um pouco a minha cabeça, acho que depende um pouco do perfil, tenho até uma que eu chamo, que é básica, assim, só que precisa, 30 dias antes, eu conhecer a pessoa. E todos os fornecedores. Para mim, esse negócio de me chegar com o negócio não dá. Por quê? Porque os fornecedores eles precisam trabalhar juntos. Você nunca foi que o fotógrafo não faz a menor ideia do buffet, que não faz a menor ideia. Cada um ali está por si. E o evento é um conjunto, senão não funciona perfeitamente. Ele funciona. Mas sabe, a gente vai ficando cada vez pior em nível de perfeição. Você quer que o negócio seja mesmo um reloginho perfeito. E daí você tendo esse acesso maior, as pessoas compreendendo também o trabalho do outro. Entendeu? Sim, faz total sentido, porque quando a gente chega lá no dia do evento, nós somos uma equipe, independente se eu sou a moça que está lavando os copos ou se eu sou a Exatamente. celebrante, não faz a menor diferença. Exatamente. E quando a equipe está integrada e com a mesma visão, aí a gente está perto da perfeição. É um pouco ser ali treinador da equipe de futebol, entendeu? O organizador, ele pode ter esse papel a mais e faz com que as coisas realmente fluam melhor. Porque todo mundo está ali meio com o mesmo sonho, com o mesmo estilo de pensamento. Eu acho que o projeto é meio para entrar quem tem essa visão. Não que seja errado não ter essa visão, muito pelo contrário. Funciona pra caramba, o capitalismo é assim mesmo. Cada um é concorrente do outro e tal. E funciona. É um sonho meu, né, de pós 60. É isso. Mas é muito calmo também.
Não é de levantar bandeiras, nada disso. Mas é importante que entenda que não é panelinha, porque a pessoa pode escolher entre todos os que existem já. Não tem nada a ver. E Entendeu? além, né? E E além. além, nós mesmos vamos lá, Bauru nos espera. É, nós temos um evento muito próximo, um casamento, na verdade, que estaremos unidos novamente, porque também tem isso, quando a gente já tá com pessoas do nosso agrado, que a gente já sabe o potencial de cada uma, tudo vai melhor, né? Vai. Tudo. É, porque surpresas nesse aspecto realmente às vezes quebram um pouquinho a gente. Sim. E a gente já ouviu falar, né? Mesmo comigo, já aconteceu, de você chegar ali, falar alguma coisa ali na porta da cozinha com o buffet, nossa, parecia que você é o maior inimigo que poderia existir, de um bicho ali. Então, né? Não, tem que ser tudo junto, Tudo tem que junto. ser todo mundo pensando. Tanto que ninguém pode. Não tem. A regra é só o desconto, alguma coisa especial para o casal, mas tem a regra que não pode o verbo chover, né? Ninguém pode falar. Não. Entrou no projeto, não pode mais. É isso. Adriana, você consegue resumir numa frase o que o projeto Celebrar pode impactar o futuro dos eventos, principalmente aqui para o nosso núcleo, para a nossa região? Eu noto que tem muita gente que tem aberturas de pensamento, quer sair um pouco da caixinha, né? Então, eu acho que o próprio tempo vai mostrar que a coisa funciona tão bem que eu também quero. A gente às vezes se preocupa porque fala assim, será que na propaganda a gente põe lá, ó, se você casar no domingo, fica tanto, pode parecer, então elas estão brigando aí por preço? Não é, porque são preços da qualidade legal. Então, não tem briga ali. Não é que é barato, entendeu? Não é barato, existe uma vantagem, Uma mas não é vantagem, barato. então. Sim. Então, a pessoa tá lá, ela sabe que ela tem esse desconto, essa coisa e essa qualidade. E ela vai por outros motivos, não é só pelo desconto. É lógico, é uma delícia. Ficam, sei lá, teve um lá que dava 10 mil, a pessoa vai viajar. 10 mil de desconto? É. Dá para fazer uma lua de mel Então, legal. é lógico, os outros têm um desconto de 1.000, enfim, depende do Junta projeto, tudo, é né? bom. Quando junta, é legal. É lógico que essa parte econômica é importante. E também não adianta falar que não é, porque mesmo gente que tem dinheiro, não é por isso que quer gastar se não precisar. Não certeza, é. com Não é certeza. o fato de ter ou não dinheiro, né? É gastar bem, né? E a tranquilidade. Porque eu acho que eu preciso fazer essa pesquisa com alguns casais nossos, mas eu acho que eles sentem que está todo mundo focado na mesma coisa e neles. E ninguém quer aparecer mais que o outro, nem o buffet, nem coisa. Isso já teve um casal que falou para mim: ninguém quer se sobressair. É uma coisa assim, é a paz. Legal. Então, é isso que eu espero, porque eu acho mesmo que talvez seja até um pouco de egoísmo meu. Eu acho que é importante a gente conhecer o outro, o outro fornecedor, o outro que trabalha com a mesma pessoa que você, né? Na verdade, ele trabalha com a noiva também. Se o casal soubesse quanto é mais tranquilo para nós, né? As escolhas deles também, com certeza, algo como o projeto seria escolhido com mais frequência. Sim, porque existe. Bom, para se ter uma ideia, né, a gente vai fazer uns videozinhos disso. A gente está sempre pensando em se reunindo para tratar de quê? Tratar dos noivos. Então, a gente se reúne muito o núcleo, mais um núcleo, lógico, né? As pessoas nem sempre podem ir, mas a gente procura, vai ter formações, inclusive, com mesa redonda, com tudo, para trazer esses fornecedores meio para fora. Tem novidade aí.
Ah, olha, isso quer dizer que você vai ter que voltar aqui no programa de Bem com a E tem Vida novidades. para contar o que virá, mas também para contar mais histórias, porque Eu tenho deve ter muitas. uma coleção, né? Agora eu comecei a lembrar muitas. Deve ter muita coisa boa para contar e com certeza quem está nos Agora, assistindo vai gostar os também. casais podem ficar tranquilos, que ó, durante 40 anos nunca caiu calça, essas coisas que a gente vê na internet, sabe? No Sim. altar, né? Coisas, só coisa que dá para resolver, coisa que no fundo depois vira história, Sim. é só nesse sentido mesmo. Adriana Maitino, agradeço muito a sua visita, porque não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo, né? Quando eu tô com você, eu não sei o que é que acontece, destrambelha falar. Sim, é engraçado. É essa a ideia do Cortes que Vendem. É que a gente Então pode conversa. vir, viu, gente? Pode vir. Porque eu não sou falante assim, não. Não é mesmo? E a gente conversa naturalmente e desta conversa muito tranquila, como você tá vendo, um cafezinho da melhor qualidade. Nossa, muito bom. Além de tudo isso, ainda é um material valioso que a gente Sim, vai sim. compartilhar depois nas nossas redes sociais e fazer que as pessoas conheçam a pessoa Sim. atrás da marca, que nada é melhor do que isso, né? Com certeza. Como que eu vou contratar a organizadora do meu grande dia se eu não sei nem o jeitinho, a cara, como é que fala, do que vive, do que se alimenta? É bem isso, o que pensa, né? Essa coisa da gente estar, né? É muito importante. E eu não acho que tecnologia, que IA, que nada tira isso. Só acrescenta que você fica com mais tempo, na verdade, porque É o IA isso. te ajuda. Eu costumo falar Aí isso você também. fica com mais tempo para poder viver. Ela acelera alguns processos que eram mais sim, manuais sim. antes, né? Que tomavam mais tempo. Bom, é isso, isso. Adriana. Muito obrigada. Vem cá. Eu que agradeço. Quero que você volte sempre e que não demore, porque a gente vai ter muita figurinha para trocar ainda. Obrigada pela sua participação. E você que está aí nos acompanhando, por favor, comenta aqui, segue. Não está seguindo o canal ainda porque eu esqueço de falar. Eu falo que eu sou do rádio, mas estou aprendendo também. E, se possível, também deixa o seu joinha, o seu like, que faz toda a diferença. Um beijo, obrigada, Adriana. Até a próxima.